Olá, meus amados queridos, passando aqui para dizer para vocês o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala a respeito do novo nascimento. Quem já recebeu um novo nascimento? Já sepultou a velha criatura, já renunciou à vontade desse mundo. Muitos ainda não nasceu de novo, mesmo que veio a se batizar, mesmo que veio descer as águas, mas ainda tem ligação com as coisas desse mundo. Ainda vive na natureza terrena desse mundo. Ou melhor, ainda vive segundo a carne. Ainda não largaram as paixões, os prazeres, os desejos dessa vida. E o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, um dos príncipes de Israel, um que fazia parte ali da liderança sacerdotal de Israel, fazia parte ali dos princípios da lei. E o Senhor disse a Nicodemo: é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus ou no reino dos céus. Então Nicodemos, ouvindo aquela palavra, não compreendendo o significado dela, então ele disse: como pode o homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Então Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdarão o reino de Deus. Não herdarão, não entrarão no reino de Deus. E como nós analisamos essa palavra? Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa palavra? Jesus está falando do novo nascimento. E nós devemos abandonar as obras ou as práticas pecaminosas, que nós renunciamos à vontade da carne. A vontade da carne. A carne, ela se inclina para os caprichos desse mundo, para os quereres desse mundo, para a vontade desse mundo. E aquele que quer fazer parte do reino de Deus, aqueles que querem ter ligação com Deus, ele tem que abrir mão do mundo. Ele tem que quebrar o acordo com o mundo. Ele tem que quebrar a aliança com o mundo. Ele tem que renunciar ao mundo. E aí sim, Deus torna essa pessoa uma nova criatura. Uma nova criatura. E a partir dali, que quando a pessoa decide abrir mão de todas as coisas desse mundo, a renúncia ao mundo, então ela parte para uma nova vida. Ele parte para uma nova vida, uma nova fase de vida, que ele agora não vai viver mais ele só, mas agora Cristo vai viver nele. É como Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como diz a palavra, como foi falado por Paulo, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então quando você deixa a vida velha, então as coisas velhas, a vida velha, né? Tudo que você fazia fica para trás. E aí você começa uma nova vida. Agora não
Não só você nessa nova vida, mas Cristo junto com você. Agora você já não segue mais os princípios do mundo. Você já não segue mais a vontade do mundo, mas assim os princípios de Deus, a vontade de Deus. Você já não se torna mais uma pessoa desobediente às leis do Senhor ou à palavra de Deus, mas assim obediente. Por quê? Porque você agora está vivendo no Espírito. A carne nos leva a viver na desobediência, porque a carne ele quer uma coisa e o Espírito quer outra. Por isso que lá em Gálatas você vai dizer que sempre está em conflito, sempre está em guerra a carne e o Espírito. Então a Bíblia fala: não obedeceis à carne, não viver na concupiscência da carne. A Bíblia manda que nós sejamos guiados pelo Espírito. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós se tornamos como Deus. Não que nós somos Deus, mas se tornamos semelhante àquilo que Ele quer, né? A sua qualidade. Assim como era no princípio do mundo, assim como era Adão e Eva antes de conhecer o pecado. Antes de o pecado fazer parte da vida deles. Eles eram parecidos, eles eram semelhantes a Deus em santidade, né? Aleluia, glória a Deus. E aqui em Romanos, louvado seja Deus, vai dizer aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14, para finalizar o que eu estou falando: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É certo que aqueles que são nascidos do Espírito, são gerados pelo Espírito, são transformados pelo Espírito, eles seguem os ensinamentos de Deus, eles seguem a direção de Deus, eles seguem a voz de Deus. Para ele o que Deus fala, é tudo. É tudo. É como Jesus disse, que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e segue. Ela conhece a voz do seu pastor e segue. Agora, se for um pastor estranho, elas não seguem. Por quê? Porque não é a mesma voz. Então você que é ovelha do Senhor, quando você ouve a voz do Senhor, você segue. Porque não é uma voz estranha. É uma voz que sempre você ouve. Então hoje, você que vive pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Então o que a palavra de Deus falar, você toma posse, você abraça, você vive a palavra, você põe em prática. Porque aquela é a palavra do Senhor para a sua vida. Aquela é a lei do Senhor para a sua vida. Aquela palavra é o mandamento do Senhor para a sua vida. Aquela palavra é o alimento para a tua vida. Aquela palavra é a água para saciar a sua sede. É isso. Quando Jesus disse dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, é que aqueles que iam nascer pelo Espírito, ou seja, ia ser gerado pelo Espírito, eles iam se tornar verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito, em verdade. Conectação com o Espírito de Deus. E ali ia estar adorando o Senhor. Adorando não só com os lábios, mas assim nas obras, nas práticas. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então, aqueles que iam nascer do Espírito, aqueles que iam ser gerados pelo Espírito, iam se tornar verdadeiros adoradores. Ou seja, aqueles que iam seguir a direção de Deus. Deus abençoe. Fica na paz. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus.